Tudo bom, pessoal? Estamos aqui novamente com o Dr. José Cláudio Casale da Rocha e vamos falar um pouquinho sobre testes moleculares, né? Porque tem gente que acha que o teste molecular é uma coisa do outro mundo. Então, vamos desmistificar um pouquinho isso, né, Zé? Acho que é importante que as coisas avançaram tanto e às vezes, tanto um teste de farmacogenética como um teste de identificação, acho que é muito importante a gente falar sobre o assunto. Nós, oncologistas, a gente realmente, acho que a maioria dos médicos não teve uma formação de genética para poder entender essa questão dos testes moleculares. Mas não é nada difícil, assim, nada impossível de se aprender, né? Um teste genético ele é feito a partir do DNA. Esse DNA não é o DNA do tumor que a gente analisa. A gente vai fazer uma análise, né, se você quer descobrir que traço familiar é esse, a gente vai avaliar o DNA normal da pessoa, né? O DNA que a gente chama de DNA genômico. Esse DNA genômico ele pode ser extraído facilmente do sangue, né? A gente extrai um tubinho de EDTA, que é o tubo de hemograma, né? Uma quantidade muito pequena de sangue, a gente já consegue extrair uma quantidade enorme de DNA. E é tão importante isso que a gente muitas vezes até extrai da própria saliva, né? Esse DNA também. Mas qualquer tecido normal, ele é uma fonte de um DNA confiável para fazer um teste. A gente acaba usando saliva e sangue por serem fáceis, de fácil obtenção. Tá? Agora, esses testes eles vão para o laboratório, né? O material vai para o laboratório, o DNA é extraído e a partir desse DNA são feitas reações, são reações de amplificação. Para a gente poder enxergar esse DNA e ver aqueles nucleotídeos, que são as letras do DNA, né, o A, B, C e G, a gente precisa amplificar através de uma técnica que chama-se PCR, que é a reação de cadeia da polimerase. Depois, esse material ele vai ser analisado em sequenciadores genéticos. A gente sabe que hoje tem técnicas até mais modernas que avaliam não apenas um pedaço do DNA, mas vários pedaços ao mesmo tempo. As novas técnicas que usam sequenciamento de nova geração, a gente em inglês fala Next Generation Sequencing. Então esse NGS é a técnica que hoje a gente usa, inclusive para fazer painéis de genes. A gente pode pulsar aí 20, 30, 40, 100 genes de uma vez se a gente quiser. Tá? E hoje a gente vem conseguindo baratear muito o custo. Testes genéticos que já custaram 3, 4 mil cada gene, né? Imagina fazer um BRCA1 por 3 mil, 4 mil reais. Hoje a gente já consegue fazer por 1.000, por 1.500, 2.000 reais. Muitas vezes a gente faz painéis por esse mesmo preço, né? Então, a facilidade de sequenciamento, a melhoria do conhecimento de vocês, oncologistas, né? Que agora já sabem fazer um pedido de um teste genético, já sabem reconhecer um pouco essas símbolos, né? E agora, eu acho que facilitado pela ANS, aí, que incluiu no rol de procedimentos os testes moleculares, né, isso facilitou muito o acesso ao teste. Né? Você viu que nas 3 primeiras partes aqui, nós não falamos nem de teste de DNA. Porque, realmente, para você suspeitar de uma síndrome genética, o que vale mesmo é a história da família. Né? É a sua sensibilidade de ver aí idade jovem, tumores múltiplos, pessoas com múltiplos tumores, mas o teste ele vai permitir uma coisa que é fantástica para as pessoas, na família, que é a possibilidade da gente, através da mutação genética, primeiro, saber que tipos de tumores que aquela família ela tem uma predisposição. Identificação de pessoas da família que ainda são assintomáticas. É o que a gente chama de teste preditivo. Teste preditivo é o teste que é feito direcionado. Então, você tem uma família que tem uma suspeita de câncer hereditário, você faz o primeiro teste na pessoa que teve o câncer, essa pessoa você vai saber qual é a mutação e a partir deste conhecimento dessa mutação, você não precisa mais fazer o teste completo nas outras pessoas da família. Você vai oferecer o teste direcionado. Eu sequenciei lá o BRCA1 inteiro, identifiquei que a mutação está no exon 15. Eu vou fazer só o pedacinho lá do exon 15, onde tem a mutação, nas outras pessoas da família. Então, o custo hoje de fazer um teste preditivo é em torno de R$ 500, né? Os convênios também já estão
pagando as pessoas têm acesso hoje a testes genéticos de uma forma mais fácil. E aí você consegue identificar quem tem alto risco na família e que aí sim vai ser uma pessoa que vai precisar de um acompanhamento mais jovem, né, com exames mais sofisticados, muitas vezes sem radiação, né, ressonância magnética, ultrassom. Eu evito muito fazer exames radiológicos que tenham radiação, como tomografia, nesse grupo de pessoas de alto risco. Por outro lado, você vai trazer uma tranquilidade para aqueles membros da família que têm o teste negativo, não só para eles, mas para os filhos deles, né? Uma outra vantagem grande para os testes genéticos, né, é a possibilidade de você não passar esse traço para frente. Hoje já existem técnicas, né, que são técnicas de fertilização in vitro, com diagnóstico pré-gestacional. A gente fala PGD e seleção de embriões. O diagnóstico pré-gestacional ele é feito com a coleta de algumas células, né, depois que a fertilização do óvulo, do espermatozoide, você tem aquela fase de mórula, em que você tem aí mais ou menos umas 500 a 1000 células. Isso acontece entre o quarto e o quinto dia de crescimento dentro do laboratório. Você, através de uma punção por agulha guiada no microscópio, você consegue tirar células, né, dessa mórula. São células tronco-embrionárias. Então, não se preocupe, você não está tirando um dedinho, você não está tirando nada do embrião, porque aquelas células elas são totipotentes, elas vão dar origem a todos os órgãos, tecidos do corpo. Então, a gente tira 2 a 3 células e com esse diagnóstico molecular você consegue identificar quais são os embriões que têm a mutação e aqueles que não têm. E isso é permitido por lei, é ético, tá? Você fazer uma seleção de embriões por doença, tá? A gente considera não ético, como é permitido, é você escolher sexo, escolher cor dos olhos, características físicas, isso não pode. Mas a gente escolher por doença pode, né? A gente tem aí hoje, pelo menos eu tenho uma experiência de 2, 3 casos por ano que a gente faz essa técnica. Isso já é feito no Brasil em vários lugares, né? Não é um diagnóstico que qualquer laboratório possa fazer, né? Uma metodologia onde você tem que ter um ambiente estéril, né? Quase mais ainda do que um centro cirúrgico, com um nível de biossegurança muito grande para não haver contaminação dos examinadores, né, de quem está fazendo o teste naquele embrião. E depois esse embrião é implantado, né, ele pode ser congelado até o resultado do teste, e você pode implantar depois no útero e você aí tem a possibilidade de não passar traço genético para frente. Para qualquer doença genética hoje já é possível. Então a gente tem aí muita tecnologia, né, o avanço dessas metodologias que permitem então a melhoria da qualidade de vida, a inclusão de pessoas em programas de rastreio, né, de prevenção, né, e mudando o curso da doença, né. Importante para essas famílias que estão sendo acompanhadas o processo do aconselhamento genético, onde toda essa informação vai ser passada, onde vai ser mostrado para ela que o câncer hereditário não é um destino, não é porque está escrito no DNA que você tem um maktub, né? Então, está escrito, vai acontecer, né? E a gente sabe que desses interruptores que podem ficar desligados aí durante muito tempo, às vezes a vida toda, desde que a pessoa assuma, né, o estilo de vida saudável, que a gente sabe que existe uma diferença muito grande de estilo de vida saudável, né? Vida saudável e saúde, né? Eu não sei se vocês sabem esse conceito, mas acho que muitos médicos não sabem, né? Saúde é o seu estado de saúde hoje, né? Então eu estou vendo naquele momento é uma coisa transversal, eu estou bem, você está bem. Eu estou ótimo. Então nós temos saúde, né? Agora, se amanhã eu tenho um infarto, será que eu podia ter dito que eu tinha saúde hoje? Não tinha. Né? Eu já estava num processo de adoecimento, né? E quando a gente fala vida saudável, a gente considera todo esse processo de adoecimento, né? E o processo de você reverter todas as doenças, né? Não só câncer, mas doenças neurológicas, doenças cardíacas, né? Doenças psíquicas. Então a gente fala em estilo de vida saudável como se fosse um processo que você, a cada momento da sua vida, você vai se sentir à vontade para incorporar aquele novo dado. Então, a gente sabe que a alimentação é uma coisa importante. Então eu vou começar a comer direito. Como é que é comer direito? A gente vai
Tem até uma parte só sobre isso aí com nutricionistas, que é muito interessante. Fazer exercícios, né? Ter um pensamento positivo, enxergar sempre aquele copo meio cheio, ver uma luz no fim do túnel. Então, fazer o bem, né? Compartilhar, né? Então, tudo isso faz parte desse conceito hoje que a gente chama de vida saudável. Vida saudável significa você buscar a saúde física, buscar a saúde espiritual, a saúde mental, tudo isso combinado, né? De um processo de vida onde você vai incorporando passo a passo para que você atinja esse nível que é o nível de vida saudável. Isso que a gente tem que buscar, e não simplesmente a saúde. Não é fazer um check-up e achar que você está bem. E a gente tem visto assim que a resposta ao tratamento de pessoas que são otimistas, pessoas que são assim para frente, que tem assim uma busca de fazer o bem, uma busca mais espiritual, ele é muito melhor. E antigamente isso ficava no campo do achismo, né? E os médicos tinham muito medo de entrar nesse campo. Virou ciência. Virou ciência. Meditação. Tem muitos artigos publicados, a gente vai ter um bate-papo só sobre isso mais pra frente no curso. Eu acho que é importante a gente entender aqui a que ponto nós chegamos na ciência para reconhecer essas práticas integrativas como parte importante nos tratamentos, né? Então, finalizando, acho que a gente precisa reforçar que genética não significa um determinismo. Genética não é um destino. A gente tem todos esses fatores que modulam essa genética, né? São os fatores epigenéticos que a gente vem estudando cada vez mais. A gente não pode esquecer também da questão da microbiota, né? Que hoje a gente vem falando muito, né? Que são essas bactérias, todos esses organismos que habitam, né, o nosso corpo, né? E que fazem parte hoje da nossa constituição. Né? Então, cuidar das nossas bactérias, do nosso intestino, da nossa pele, ajuda a produção de várias vitaminas, várias substâncias que são produzidas que a gente não produz, que elas nos ajudam, né? E evitam até muitas vezes que cânceres de intestino, de pele apareçam. Então, hoje a gente está aumentando muito esse aspecto que essas bactérias elas estão diretamente relacionadas com a questão inflamatória. Então, dependendo do tipo de bactéria que eu estou cultivando, eu estou inflamando mais o meu corpo. E a inflamação é fator de risco para câncer. E a família compartilha essas bactérias. Muitas vezes você tem uma pessoa mais gordinha na família, daqui a pouco estão todos engordando, né? Então o cachorro engorda, o filho engorda, o marido engorda. Nossa! Né? Então essas bactérias estão associadas à inflamação, e a inflamação está associada à obesidade, doenças de tireoide, câncer, doenças neurológicas, doenças imunológicas. Né? Hoje a gente vem relacionando muito microbiota intestinal, câncer, inflamação, obesidade, como um pacote só. São todas manifestações clínicas de uma base de doença que é ambiental, que é hábito, que é epigenética, combinado, tudo isso. Então, a gente está ampliando aí o espectro de conhecimento, esse brainstorm, acho que foi ótimo para essa turma. Não, com certeza. Então, gente, quero agradecer a presença do José Cláudio aqui, que veio nos visitar, e eu falei assim, nossa, não sai daqui de jeito nenhum sem esse bate-papo. Agradecer bastante. Zé, obrigada, viu, querido? Obrigado mais a você, uma vez, obrigado. viu? Gente, obrigada. Um beijo para todos. Até a próxima.